Outros desafios eu acho que o maior desafio é tu ter o conhecimento necessário para tu poder ter segurança para atuar. Esse é o maior desafio de todos para o profissional, pensando no profissional, né? E pensando daí o desafio para a perícia, é a perícia contar com um profissional qualificado e que saiba o que deve ser feito, para que ele realmente venha auxiliar o processo. Porque hoje os engenheiros, os profissionais na área ambiental, em perícia, eles estão bastante deficientes ainda. Então, a perícia ainda carece de profissionais qualificados para atuar. Então, acho que isso seria assim, os maiores desafios aí, né, que a gente tem hoje. Uma pergunta bem estranha aqui, mas me surgiu na cabeça. Oi, Raquel, tudo bem? Se quiser perguntar, pode perguntar. Pode perguntar primeiro. Faz a sua, depois eu falo, tudo bem? Tá bom. Então, eu fiquei em dúvida agora, porque assim, a gente sabe que quando a gente pensa na área, tipo, centro-oeste, norte, nordeste do país, a gente sabe que, assim, para qualquer pessoa que trabalha em prol da preservação ambiental, o negócio é meio hardcore, né? E aí eu queria saber, tipo, vocês têm esse, tipo, perigo, assim, de vida mesmo, quando estão trabalhando, né, atuando como perito ambiental? Porque a gente sabe que tem umas questões meio legais por lá, que acontece realmente das pessoas que trabalham em prol da preservação ambiental serem executadas, né? E aí me veio essa dúvida, assim. Acho que o Rafael caiu. Rafael? Alô? Oi, tá aí? Alô? Oi, Tá voltou, vivo? voltou. Você conseguiu Voltou. escutar minha pergunta? Consegui, até o final consegui. Então, aqui, assim, tem, né? Vamos pegar Chico Mendes, né? Chico Mendes naquela época foi morto, né? Por defender os seringueiros, né? E ele tinha escolta armada na época já, para ter uma noção, né? Ele tinha 2 policiais que escoltavam ele. Então, claro que foi na década de 80, se não me engano foi 87. Hoje está um pouquinho mais restrito, mas o pessoal que trabalha na frente, no IBAMA, na frente da fiscalização, no IBAMA, ou mesmo a Polícia Civil, os peritos criminais, com certeza, eles sofrem, tá? Eles sofrem isso, com certeza. Isso é fato, tá? E nessas áreas mais remotas, vamos tratar assim. Em áreas, por exemplo, no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, né, vamos pegar o Centro-Sul, Nordeste, aonde nós temos mais cidades, mais municípios, aí a atuação do perito ou do profissional de meio ambiente, ele vai barrar assim questões técnicas legais, assim, não vai ter muito essas questões, não. Alguma piadinha, eventualmente, de pessoas mais de idade, dependendo da pessoa, às vezes mais grosseira, tu pode eventualmente ouvir uma piadinha ou outra, uma coisinha assim, eu já ouvi com a minha atuação até como perito, né? Mas represária da tua atuação, eu nunca tive problema, bem tranquilo aqui. Acredito que vamos pegar assim, vamos pegar essa parte assim mais onde tem mais população, né? Agora, com certeza os fiscais lá na linha de frente, em áreas remotas, provavelmente eles, com certeza eles têm eles podem sofrer alguma. Eu não tenho números aqui, por exemplo, assim, de técnicos fiscais assassinados, mas pode haver por ano 4, 5, né? Pode ter. Eu não tenho número, mas eu acho que sim, com certeza eles sofrem represálias. É uma coisa a se considerar quando você for atuar. Eu acho que pode ser, pode ser. Você pode investigar antes de fazer um concurso para o IBAMA, por exemplo, para atuar como analista ambiental, fiscal ambiental, quantas vagas tem em determinado local e como é que é a atuação lá naquele local. Eu acho que é válido quando você for atuar dessa maneira. Ou como perito criminal para atuar a campo nesses locais também, pode dar uma observada, né? Mas eu acho que ainda assim, num trabalho bom, se você está disposto, ainda vale a pena, né? Vai ter os riscos? Vai, né? Se você estiver disposto a superar, você vai superar, né?
Mas com certeza tem risco, né? Nesses locais, com certeza. Entendi. Raquel, pode perguntar agora se quiser. Gabi, a gente já responde a tua pergunta, tá bom? Era mais ou menos a mesma coisa também que eu queria perguntar, se na verdade você já tinha sofrido algum conflito, porque assim, a gente não precisa ir muito longe, falar do norte e tudo mais, porque, por exemplo, eu moro em Cubatão, a Mayumi estudou em uma escola que é aqui em Cubatão também, o Instituto Federal de Cubatão, e você, como da parte ambiental, deve conhecer a história de Cubatão, E a que gente ficou estuda. conhecido como a cidade mais poluída, enfim. E acontece, aqui em Cubatão ela tem uma base de estudos da USP, que é o CEPEMA, e eles têm vários estudos sobre, por exemplo, as águas daqui, como as indústrias daqui influenciam o ar, a água, a própria vegetação, né? De vez em quando, até hoje, a gente tem ainda chuva ácida, dá para ser percebido pela vegetação daqui. E eu já conversei com pessoas ambientalistas que, na verdade, desistiram de fazer pesquisa aqui em Cubatão porque está lidando com empresas muito poderosas e que daí você comprova que realmente essas empresas continuam poluindo, continuam prejudicando o meio ambiente, mas que essas pessoas às vezes são ameaçadas. Então, eu gostaria de saber se você já foi ameaçado e, por exemplo, como um perito, o que você pode fazer para tentar impedir isso? O que você pode correr atrás de falar assim, não, eu estou no meu direito e tentar impedir que sofrer esse tipo de pressão e ameaça? E depois eu tenho outra pergunta também. Tá, Raquel, bem Bom, legal. bom, desculpa, ô, Rafael. Oi, Cleiton. O que eu gostaria de complementar, que vai até de encontro com o que a Raquel comentou, é meio que nessa linhagem também. Se, por exemplo, dessas empresas que são poderosas, eles já apresentaram equipes para tentar colocar suas evidências ou evidência de algum outro perito, tipo, ó, isso não é real, isso não é verídico. O nosso apoio técnico, o nosso corpo técnico, quem está dizendo, quem apresenta os dados, na qual fala que ele está errado. O nosso é verídico e oposto ao que ele está dizendo. Isso já aconteceu, esse tipo de conflito? Já aconteceu e é totalmente natural, Cleiton, que isso possa ocorrer quando na atuação do perito. Por quê? Porque quando o perito ele é perito do juiz, eu já respondo a sua pergunta, Raquel. Quando ele é perito do juiz, tá? Aí ele tem que ser imparcial no processo, ele tem que levantar as evidências de forma imparcial. Quando ele é perito, a gente fala que perito, ou quando é assistente técnico da parte, ele vai entender a parte, ele vai ser parcial à parte. Então, nisso você tem que ter claro a sua conduta ética de atuação, que a Yumi tinha muito bem levantado lá no início. Né? Então, isso tu tem que observar. Se tu vai ter capacidade, se eticamente tu vai conseguir oferir aquele serviço. Se não, o mais sensato, tanto na perícia judicial, quando você é do juiz ou do assistente técnico, você declinar o encargo, dizer, não, olha, eu não consigo. Eu teve exemplos já onde o técnico, o assistente técnico da parte impugnou meu laudo, é muito normal, é muito comum isso ocorrer, né? Aí ele vai ter que estar bem fundamentado para poder impugnar o meu laudo. E aí depois eu respondo isso também, né? Então, veja, a responsabilidade que você tem sendo perito do juiz e também da parte, porque para você contestar o laudo do juiz, você tem que estar embasado. Para você se defender do assistente técnico, o teu laudo que tu fez anterior tem que estar muito bem feito também, entendeu? Para que você tenha subsídios ali para poder se defender em toda essa questão. Então, sim, pode ser. Então, o perito também tem que saber onde está se metendo. Ele vai ser perito do juiz de uma causa onde com certeza tu sabe que é uma empresa grande que vai contratar bons técnicos e que vão tentar argumentar, tu tem que saber onde está se metendo, né? Então fica do profissional saber o que ele está fazendo para ele ter segurança. É isso que eu sempre falo, você resumir sempre isso. Conhecimento que vai trazer segurança para ele poder atuar. Sim, até com base no que a Raquel comentou, e foi uma parte da pergunta da Yumi também, que eu fiquei pensando, poxa,
quando se fala em empresas grandes, a questão do interesse acaba falando mais altos, né? Acaba falando mais alto. Vai Então, falar, pode falar, né? Mas é, daí, cara, eu quero complementar com a pergunta da Raquel, que era lá na atuação, né? Como ela deu exemplo de pesquisadores em Cubatão que podem ter a sua pesquisa ameaçada, o trabalho do perito também pode, eventualmente, tá? Por quê? Porque o trabalho do perito, ele tá lá na ponta, literalmente, tá? E o perito é um dos principais profissionais que podem fazer a lei ser cumprida, tá? Por quê? Porque ele tem o poder de indicar claramente o que foi o dano, qualificar na legislação e dizer para o juiz, juiz, o dano é este, a lei é tal, a magnitude do dano foi tal, e esse agente poluidor ou degradador do meio ambiente efetivamente causou dano ambiental. O senhor pode seguramente, você não vai falar assim no laudo, né? Mas você vai deixar entender, seguramente você pode aplicar uma sentença que vai sancionar ele a cumprir uma restrição de direito ou uma restrição até de liberdade. Estão me entendendo o que eu estou falando? Tá? Esse é o trabalho do juiz, esse é o trabalho do perito, né? Então, veja, ele está lá na ponta. Então, uma pessoa que efetivamente foi poluidora e chegou num processo, chegou ao tamanho do cara não conseguir se ajustar à conduta, porque a legislação a legislação deixa a pessoa se ajustar à conduta. Não ajustou a conduta, chegar lá no fim do processo. E aí, o que o perito tem que fazer? O perito tem que cumprir o rigor da lei. Se a lei diz aquilo, é aquilo que ele tem que fazer. E aquilo que ele vai demonstrar no laudo, e aquilo que quase com certeza o juiz vai considerar e vai colocar no laudo, tá? Deixa eu mostrar para vocês, nisso eu vou mostrar, vocês estão aqui em 9, eu vou mostrar para vocês algo bem objetivo quanto a isso que eu fiz no meu primeiro webinar. Foram 3 dias, onde eu mostrei casos e exemplos um pouquinho mais específico, assim, para o pessoal que já está formado, né? E aí tem exemplo bem prático nisso de trabalhos que eu já fiz em laudos periciais, onde eu constato lá na sentença o que o juiz considerou no meu laudo, tá? Então aí que eu digo, que é a pergunta da Raquel, o teu trabalho, ele pode estar ameaçado do perito, mas ele é um trabalho importante porque ele está lá no final, ele está lá na ponta da cadeia, e lá que ele vai poder dizer por A mais B para o juiz o que foi aquele dano e como que o juiz deve considerar para cumprir, botar na sentença e fazer as sanções necessárias daquele degradador ambiental. Tá? E olha só como o juiz considera. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar a minha tela. Complementando esse ponto, você também faz a parte de mensuração do dano? Sim, sim. E daí uma mensuração até monetária? Porque é muito difícil do processo. Fazer. É muito difícil, né? Eu coloco como uma questão avançada. Vocês viram que na apresentação aqui, ó, vocês já está compartilhado, né? Ou não? Estão enxergando ou não? A apresentação ou não? Então. Tá. Então vejam, ó, tanto que eu coloquei aqui, ó. Claro, aqui eu não coloquei, mas no webinar eu coloquei a avaliação econômica do dano como uma ferramenta avançada, porque ainda é muito difícil a gente determinar a valoração econômica do dano. Não é algo simples, não é trivial. É uma ferramenta, dá para dizer, avançada, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, só para não perder o foco aqui, é como que lá na sentença o seu laudo foi efetivo, quando o juiz considera o seu laudo na sentença, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Que aí o trabalho do perito tá realmente, pode considerar, não, o trabalho dele valeu a pena, tá? Olha aqui, ó. Estão enxergando ali? Estão enxergando, né? Ali, ó. Estão enxergando ali? Me deem um ok. Sim. Tá. Então, ali, ó, ademais, o perito fora claro nas respostas, que é o que eu estava falando, o laudo tem que ser claro, tem que ser objetivo, conciso, a todos os questionamentos, tanto da parte autora como do réu, né? Sendo o laudo muito claro,
Tá. E aí, o que que o juiz ele vai se embasar no laudo? Não que ele vai se embasar completamente, mas é uma peça de peso, porque tanto ela vem lá no final do processo até. Então, na perícia judicial, o laudo pericial vai vir lá no final do processo. Então, quando ele chegar lá, tu já teve possibilidade de analisar todo o rito, tudo que ocorreu. Então, ele vai ponderar todo o processo. Então, ó, o que que o juiz vai dizer? Ó, que ele assinala que a confiabilidade das conclusões exaradas pelo perito é inconteste. Não tem contestação que o perito falou. O juiz está falando. Na medida que o aludido profissional tem se mostrado de profissionalidade ímpar, ou seja, ajudando, tá realmente sendo auxiliar, ó, sempre auxiliando esse juízo. Então, é isso que o perito vai auxiliar. E aí, para tu dizer assim que ele cumpriu o papel dele, o juiz vai colocar lá na sentença a conclusão do teu laudo. Entenderam? É isso. Então, veja só, o juiz pegou item por item da conclusão do meu laudo e colocou na sentença, ó. Então, botou essa introdução e depois botou cada item, cada dano que eu consegui levantar a campo do ocorrido. A partir disso, tu recomenda o que deve ser feito. Por exemplo, nesse caso, a recuperação da área degradada e aí a medida de restrição de direito, seja um direito econômico, né, uma restrição econômica, ou de direito dele participar de alguma coisa, ou que o juiz acha necessário. Aí é medida do juiz, né? O juiz me pediu, nesse caso, para eu estimar economicamente o dano? Não, não me pediu. Ele não me pediu assim, ó. Então eu não fiz, né? Vejam. O processo me solicitou que eu estimasse a valoração do dano econômico, do dano ambiental economicamente. Não, não pediu. Então eu não preciso fazer. Ponto. Tá? Que talvez ele decida lá uma multa, né? Mas daí ele não me pediu, eu não fiz. Ele, via de regra, eu vou cumprir o exigido, o que está sendo exigido. Tem outros que me pediram? Sim, tem. Mas é um dano, é uma valoração econômica do ambiente? Não. É uma valoração econômica da perda econômica de uma determinada atividade e decorrente de um dano ambiental. Entenderam? Não é da perda de valor econômica do ambiente em si. Né? Tem casos de valoração econômica que são possíveis? Sim, pode ter. Numa bacia hidrográfica, tu pode pensar, né? Tem uma supressão de uma... Se já tem a cobrança pelo uso da água, por exemplo, você sabe lá quanto que vale cada metro cúbico. Então, pode ser que seja mais objetivo tu cobrar dessa forma. Tem norma da ABNT que fala sobre a avaliação econômica de danos ambientais. É uma dia bem fechadinha, que pegar com uma receita de bolo e aplicar? Não, não é. Tu vai ter que aplicar vai ter que trabalhar ela. Tá? Via de regra, respondam o que o processo está solicitando. Se ele solicitar uma estimativa de perda econômica de uma atividade econômica decorrente de um dano ambiental, respondam aquilo. Mineração num campo nativo, onde antes era feito o plantio de soja nele, ou um gado, ou o que seja naquele local. Depois que houve um dano ambiental decorrente de uma mineração durante 5 ou 10 anos, não se teve mais o uso daquela área. Quanto se perdeu num plantio perene de soja durante esse tempo? Tu pode estimar, e o perito vai estimar para o juiz e para os processos, e para as partes. Quanto se perdeu em recurso mineral, que é um recurso ambiental, talvez tu possa estimar também quanto que vale a tonelada do minério extraído. E daí tu começa a estimar. Agora, quanto se perdeu pelo direito do uso futuro daquele ambiente, aí é mais subjetivo. Aí que fica mais complicado da gente estimar. E aí que tu teria que usar uma metodologia mais bem fundamentada e elaborada para poder concluir nesse sentido. Via de regra, responde o que o processo solicita e faz um laudo bem claro e conciso para que o juiz realmente entenda, né? Pode ser que a conduta do réu não seja danosa ao meio ambiente? Pode, o laudo pode chegar e concluir isso aí. Por isso que ele é imparcial quando é o perito judicial, que é o perito do juiz. Agora, quando vai ser o perito assistente das partes, aí a história é outra. Aí tu tem que estar fazendo, não, né? Também o perito do juiz também tem que saber, né? Mas saber onde tu está se metendo, para saber até onde tu vai conseguir atuar. Aí tem que ter claro isso. Consegui responder do Cleiton e da Raquel? Tá. Mais alguma, pessoal? A Gabi perguntou também, eu vi que a Laís levantou a mãozinha, não sei se a Laís quer perguntar também. Mas a Gabriele mandou uma pergunta no chat.
Ela disse Deixa eu olhar. que você comentou, né, sobre fazer os cursos para ter mais conhecimento e tal, e ela perguntou quais que você indicaria. Pois bem, pessoal, existem alguns cursos hoje no mercado, tanto presencial quanto não, quanto online. Tem os MBAs, tem as graduações, né? Depois que você se gradua, pode fazer, né? Então, por exemplo, pode fazer um MBA em perícia, auditoria e gestão ambiental, por exemplo, né? Mestrado e doutorado nessa área seria mais na área de gestão, alguma coisa, não vi ainda muito específico, não tem muito, né? Mas para atuar com perícia, se você souber atuar, fazendo um curso rápido, né? Eu vejo assim, tem muita gente que me procura para saber de dicas, que fez um MBA em perícia e gestão ambiental, e mesmo assim não se sente seguro para atuar. Então, né? Eu vejo, por exemplo, assim, tem nesses mesmos processos aqui que eu ministrei aqui no webinar, tem exemplos que eu trago onde o próprio profissional que é especialista em perícia não fez certo as coisas, entendeu? Por quê? Porque a perícia é algo bem prático muitas vezes. Então, às vezes, um curso rápido, onde você consiga aprender especificamente como atuar, vai te ajudar mais do que um curso mais teórico, mais demorado, né? Então, tem cursos na internet que você pode encontrar e eu estou desenvolvendo um e para realmente auxiliar as pessoas e a partir dessa parte teórica que eu consigo passar como professor e, né, como docente, e também tem a parte prática, que é o que eu mostro, como eu mostrei para vocês aqui, um exemplo, né, de como o meu laudo ajudou lá na sentença. E assim, eu tenho vários exemplos, né, que eu já atuei bastante. Então, a partir dessa premissa de que os profissionais não estão conseguindo atuar de forma que realmente auxiliem, tem cursos, mas esses cursos não estão conseguindo dar uma segurança que o profissional precisa. Eu estou montando um curso livre, né? E um curso onde a pessoa vai aprender tudo que precisa para se tornar perita ambiental. Então a pessoa vem só com a graduação e com todas as atividades que a gente vai trabalhar, com as lives, com a aula em si, que vai ser no Hotmart, com as aulas gravadas e tudo, e com o meu auxílio também, né, que eu vou auxiliar a pessoa, ela vai aprender os conceitos e as ferramentas e os exemplos para poder atuar com segurança. E, inclusive, quando a pessoa, por exemplo, lá recebeu uma nomeação, por exemplo, ou ela conseguiu um serviço com um advogado na parte de assistência técnica, e ela precisar de alguma mão ali, principalmente na nomeação, né, que a pessoa, recebi uma nomeação, e agora o que eu faço? Aí tem o apoio de uma pessoa que sabe, né, como fazer e vai te orientar certo, né, vai te orientar certo. Então hoje a gente tem ferramentas que isso nos auxiliam hoje, que nos ajudam, e a partir disso que eu montei a página no Instagram e estou divulgando lá as informações, conhecendo o pessoal. Agora a Covid-19 deu uma parada, porque a gente ia se deslocar para ministrar o curso presencial, e eu estou terminando o doutorado, estou bem atarefado, e estou tentando dar uma corrida assim para terminar de gravar as aulas e terminar e poder divulgar o curso, porque o pessoal quer fazer, o pessoal está bem assim, está bem interessado, né? E eu pesquisei bem, assim, tem cursos, mas assim, genuíno, aí que tá. Por isso que o pessoal não está sabendo atuar. Genuíno na área ambiental não tem. Sempre é um profissional correlato que dá os cursos. Ou é um engenheiro químico, tem uma outra que é engenheiro agrônoma, tem de advogado, tá? É por aí. Engenheiro ambiental não tem nenhum. E daí está o diferencial nosso, né? E daí, a partir disso, eu acho que um curso assim ajuda mais do que fazer uma especialização. Penso eu. Além Mesmo disso, se, mesmo se você vê que não é para você atuar, não gostei da área, tu gastou ali muito menos tempo e muito menos dinheiro, né, do que tu fazer um curso de 1 ano e meio lá, às vezes ainda muito na teoria, e daí para ver que, não era isso que eu queria. Então, tudo tem que considerar, né, tem que ponderar bastante também. Desculpa, Yumi.
Não, foi mal, eu achei que você tinha terminado a fala, é só pra falar que a Laís, tipo, ela ia fazer perguntas, aí ela achou a anotação dela e falou, não vou mais fazer porque eu já tinha respondido. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade é uma dúvida que eu gosto de perguntar para todo convidado homem que a gente consegue, tipo, chamar para os bate-papos da quarentena, né? Que eu não sei, assim, eu sempre falo bastante que quando a gente fala de engajamento ambiental, né? Parece que a gente tem mais meninas participando disso, assim, eu digo jovens, né? Não sei quanto tá a questão dos mais adultos, mas mais meninas parecem mostrar engajadas na preservação ambiental do que os homens. E aí, bom, como você é um homem e trabalha justamente com isso, uma coisa que eu queria te perguntar é como é que a gente consegue ajudar, conseguir chamar mais garotas da nossa idade para o engajamento ambiental? Porque eles são um número muito menor do que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver, assim, nas páginas que falam de preservação ambiental, que, tipo, 90% às vezes do público é mulher e 10% é homem. E é muito engraçado também que desses 10%, mais da metade geralmente é homossexual. Então, por quê? A gente fica com essa dúvida. E, de repente, se você tiver uma dica de como é que nós conseguimos chamar mais meninos para conseguir engajar, para conseguir entrar nesse grupo de mudança, etc., seria bem legal. Tu vê, né? É uma coisa que ela vem se alterando ao longo do tempo. E quando eu ingressei na faculdade em 2006, era meio a meio. Meio a meio. Claro isso. E hoje eu vejo as turmas que eu dava aula, é mais ou menos o público que eu tenho no meu Instagram, 65% mulher e 35% homem. O porquê disso, Yumi? Eu não sei te dizer. Não sei te dizer mesmo, sabe? Hum, mudou. Não sei. Talvez a área ambiental, as pessoas esperavam que ela tivesse mais demanda nela e acabou que talvez não foi tanta. E aí as meninas que têm mais gosto pela atividade ficaram e os meninos que procuram mais questão financeira saíram. Eu penso que seja isso, tá? E aí as meninas, sei lá, que tem mais assim, que elas, talvez as mulheres têm as coisas mais por ideal e os homens às vezes pesam um pouco mais a questão financeira e a questão ambiental, ela talvez não evoluiu financeiramente como a gente esperava no início, e aí os homens, por essa questão financeira, pularam um pouco fora e as meninas ficaram por uma questão mais de perfil, a gente tenha sido isso, né? Daí, por causa disso. Posso falar uma coisa? Claro. Eu faço contabilidade, então eu tô meio que introduzida nesse ramo financeiro. E uma das áreas que eu gostaria de me especializar, eu ainda estou em dúvida um pouco, mas eu tenho quase certeza, é a contabilidade ambiental mesmo. E você não acha que... Tá, deixa eu dar uma introdução. Eu acredito que ultimamente a nossa sociedade, toda essa globalização, ela está muito... a gente teve progresso, só que não está conectado. Então, eu acredito muito que iria ter um rompimento, que as pessoas, não as pessoas, mas eu acho que em algum momento o mercado também iria ver que as coisas não estavam se conectando e que não estava fazendo muito sentido, parecia muito desconexo tudo, e que iria ter um rompimento e que eu acho que as pessoas tendem a ter mais essa preocupação ambiental, inclusive, daí mais uma preocupação ambiental, social. Acredito que talvez, inclusive, esse momento de crise seja um ponto interessante de começar a se preocupar mais com isso. Por muito tempo eu vi que as empresas elas levam, na verdade, a sustentabilidade como uma estratégia de marketing, né? Porque atualmente ficou famoso você falar eu sou sustentável e com isso você agrega valor ao seu negócio Isso que e acontece. você vende mais. Só que eu acho que vai chegar um momento que as empresas elas vão ver que não adianta só ter essa estratégia de ser sustentável, porque na verdade a parte de ser sustentável ela é lucrativa, não a um curto prazo, né? Você tem que ter aquela visão em longo prazo. Eu acho que é isso mais difícil para as pessoas.
Mas eu acredito que está se fechando um pouquinho o círculo e quem não começar a se ter meio que uma reindustrialização mesmo, quem não entrar nessa parte meio que vai ficar de fora, vai começar a perder valor no mercado. Então, você não acha que a tendência agora é esse mercado financeiro que você fala que não teve tanto sucesso, a tendência não é ele começar a perceber que isso, na verdade, é um ponto positivo e começar a investir mesmo nessa questão sustentável. E daí nós temos diversos programas, né, que já tentam demonstrar isso para o mercado. Inclusive o Príncipe de Gales, ele tem um projeto, eu não sei se você conhece, ele tem um projeto que ele reúne, na verdade, grandes empresários e tudo mais para tentar demonstrar essas questões para eles. Você não acha que a tendência agora é as empresas realmente aderirem a essa preocupação ambiental e começar a ver isso como uma forma até estratégia de ter lucro? Sim, é que assim, no mundo isso já é fato, né? As empresas brasileiras, elas estão aquém da globalização atual, tá? As nossas empresas, elas não estão devidamente globalizadas. Lá fora, a questão ambiental já é encarada não só no marketing verde, aquele de fachada, mas sim como uma estratégia mesmo, né? E talvez a muitas empresas seja a estratégia vital delas essa questão ambiental mesmo, né? Agora, aqui no Brasil, a gente ainda não, o Brasil em si não está dentro desse mercado globalizado e por não estar ainda adequadamente nesse mercado, ainda não sentiu na pele o que é as restrições ambientais. Eu acho que agora, com o ocorrido da Covid, a gente viu mais uma vez que tudo está relacionado, tudo está interligado. A supressão econômica que a gente vai ter vai ser brutal e a gente se prevenir, se precaver vai ser a retórica desse momento. E se precaver é uma questão ambiental. É uma questão ambiental. Você ter rastreado todos os recursos ambientais que você utilizou para produzir um produto, vai ser uma questão que vai ser exigida, porque pode prevenir que ocorram novas Covids, né? Então a supressão dos recursos naturais que a gente vê de forma indiscriminada, provavelmente pode ter ocorrido hoje. A gente está, né, em casa agora, assim, trancado, vamos dizer. Então, com certeza, por causa disso, do ponto de vista da prevenção, as questões ambientais vão tomar um outro tom, não só no Brasil, mas no mundo. Isso é fato. Isso podem esperar e de certo modo, é benéfico para quem quer atuar no meio ambiente. Infelizmente, a gente aprende com os erros, né? Então vejam. Então a gente pode chegar num nível onde a rastreabilidade dos recursos ambientais vai ser necessária, porque se a gente explorar de forma inadequada, pode ocorrer coisas como ocorreu agora no Covid. Tá? Ponto. Agora, se fosse o caso sem Covid, sem pensar essa questão aí trágica, no Brasil, pensando na questão do Brasil, a questão ambiental ela só andaria, tá, se nós tivéssemos pessoas engajadas na contabilidade ambiental, como você pretende trabalhar, Raquel, que é quando a gente traz benefícios econômicos no trato das questões ambientais para as empresas. Tá? Então, por exemplo, tu mudar um processo produtivo, tá? Para tu impactar menos o meio ambiente e aquele resíduo que tu ia dispor como resíduo perigoso não ser mais preciso dispor como perigoso e sim como resíduo comum por ter mudado um processo, isso que vai fazer com que o engenheiro ambiental ou o profissional da área ambiental ganhe valor. Rafa, deixa eu só te dizer, a gente tem 2 minutos. Então, acho que tá legal por hoje, né, pessoal? Façam assim, ó. Entrem no bio da minha página, acessem o grupo do WhatsApp, ou Perito Ambiental. Lá eu vou estar dando várias dicas, tá? Vocês que já me acompanham, quando eu lançar o curso, eu vou conseguir dar um desconto super para vocês,
para que vocês possam entrar nessa comunidade e a gente dialogar não só essas questões que a gente gosta de conversar, mas que vocês possam se qualificar tecnicamente para atuar em perícia e também ganharem confiança para atuar na área ambiental. Porque eu sou perito há 7 anos, mas eu já atuei com consultoria desde 2010, estou terminando o meu doutorado, saí do país para estudar, eu tenho uma bagagem para auxiliar os profissionais. E é isso que eu pretendo fazer nesse momento agora, né, dessas questões mais conturbadas, enfim. Então, eu acho que eu posso auxiliar bastante vocês, tá? E não só no curso, mas assim que vocês precisarem, voltar com o WhatsApp, vocês podem consultar, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês, ainda mais que vocês estão iniciando carreira aí. Eu fico, assim, é um prazer para mim poder auxiliar quem precisa e que está iniciando carreira, porque assim, eu sei que uma dica no início de carreira, ela é muito valiosa, né? E isso pode ajudar muito. Então, eu fico feliz só em ajudar, eu já fico feliz, assim. Rafa, eu Tá, acho pessoal? que vai fechar, então, se fechar, saiba que foi muito gratificante ter você com a gente e obrigada a todo mundo que participou. Amanhã a gente tem mais, eu falo, mostro pra vocês lá no grupo, Bom, como sempre, e é isso. E manda o grupo do chat do Perito Ambiental lá no chat do tá. Quarentena pra gente ficar ciente, beleza? Eu vou Muito mandar obrigada. também vou mandar o link da página também, se quiserem deixar um comentário